eu sou Gabriela Duff e essa é a série sobre o clã mais batuta e supimpa da Escócia, os Macduffs. Hoje nós voltamos à antiguidade para conhecer um pouquinho sobre as lendas que permeiam as origens do clã. É uma história complicada, confusa e com muitas versões, e as fontes disponíveis mais interessantes sobre o assunto são textos medievais repletos de misticismo, mas eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível. Se tiver alguém de um clã escocês aí me assistindo e quiser complementar alguma informação, corrigir ou mesmo contar uma história de família, comenta aqui embaixo. Primeiro ponto importante, a etimologia da palavra Escócia. Em 406 d.C., os romanos precisaram retirar forças da província da Britânia, onde hoje é a Inglaterra, para proteger a Itália. Até esse período aconteceram tanto ataques por parte das tribos que vinham de onde hoje é a Irlanda, quanto trocas comerciais e culturais entre os povos locais e Roma. Os nativos eram conhecidos genericamente pelos romanos como Scoti ou Scotus. A etimologia do latim tardio Scot é ainda obscuro, assim como as razões para a substituição do antigo termo Ibérnia, como era chamada a Irlanda, para a Escócia. Naquela época, a Escócia, por sua vez, ainda era chamada de Caledônia. Claramente, Scot não evoluiu de um desenvolvimento orgânico em latim, mas também não corresponde a qualquer termo conhecido que os então habitantes da região, no todo ou em parte, utilizavam para se referir a si mesmos. Qualquer que seja a derivação, a inserção desse novo nome no Laterculus Veronensis, uma lista de todas as províncias romanas imperiais e regiões vizinhas, implica numa mudança de percepção que os romanos tinham dos habitantes da Irlanda na época. De uma perspectiva romana, o termo possivelmente se originou de uma designação genérica que poderia significar invasores ou piratas. Mas uma lenda da região explica a origem desse nome de uma maneira surpreendente. As origens dele remontam ao Egito Antigo. Sim, eu falei que era complicado, então fica em silêncio e escuta porque nós vamos visitar outros países antes de chegar à Escócia. Era uma vez uma princesa egípcia, filha de um faraó. Cada versão do mito sugere um faraó diferente, mas o importante é que ela se casou com Catelo, um príncipe ateniense. Catelo era filho do rei Cécrope I, o fundador de Atenas, o mesmo rei que arbitrou a disputa pelo nome da capital entre Atena e Poseidon. Eu estive na Grécia e contei essa história, se você tiver interesse, só clicar no card. O nome dessa princesa era Scotia, ou Scott em algumas versões. A pronúncia em inglês é algo como Scotia. De acordo com a lenda, seu marido Catelo era contemporâneo do Moisés bíblico, e esse salvou a sua vida depois que ele foi mordido por uma cobra venenosa. Guarda essa informação, vai fazer sentido. Scotia aparece numa compilação de versos e prosas irlandesas chamada O Livro de Leinster. Não é Lannister, é Leinster. O livro foi escrito por volta de 1160 por A. W. Crimpton, abade de Terryglass, e contém poemas históricos e genealógicos, principalmente sobre reis e heróis lendários. Scott e seu marido precisaram deixar o Egito por razões obscuras. Algumas versões da lenda dizem que eles foram exilados e depois disso viajaram para a Europa, atracando primeiramente na costa da Península Ibérica, onde viveram por algum tempo na Galiza, região onde hoje fica Santiago de Compostela. Mais tarde eles deixam também o local e chegam à ilha onde ficam as Irlandas. Em outra versão, Scotia tem outro marido, Nel ou Mil, filho de Fenris Farside, um rei cita descendente de Noé e Jafé, e um dos 72 chefes tribais que iniciaram a construção da Torre de Babel. Para quem não sabe, a construção da torre é um mito utilizado para explicar as diferentes línguas faladas no mundo. O casal teve um filho, Gudel-Glass, dele se deriva o idioma gaélico. Nel, por sua vez, emprestou seu nome ao povo que seria chamado de Milesianos. E nesse ponto as versões se encontram. Scott e seu marido deixaram o Egito e partiram em viagem, chegando à costa da Galiza e depois à Irlanda. Eu mencionei a questão de Catelo ter sido salvo por Moisés e também a questão do sogro de Scotia, da outra versão, ser um dos chefes que iniciou a construção da torre. E isso é importante, pois reforça algo interessante. O mito de Scotia tem sido considerado por historiadores como absolutamente fictício, pois foi relatado por um abade numa época em que pessoas de países cristãos precisavam reforçar as suas raízes antigas, ligando-as a importantes figuras bíblicas.
A monarquia europeia nessa época precisava de histórias que endossassem seu poder e seu direito ao trono, e um passado bíblico era o meio mais eficaz de fazer isso. Porém, é comum que mitos e lendas tenham um fundinho de verdade. Eu aumento, mas não invento. E certos fatos históricos e científicos lembram de maneira impressionante alguns detalhes dessa lenda. Os guerreiros celtas foram importantes para os exércitos do Mediterrâneo. No entanto, é um fato pouco conhecido que eles também tinham uma forte ligação com o Egito. Antes da ascensão do Império Romano, as tribos de língua celta controlavam grande parte da Europa. Grupos de mercenários e aventureiros celtas faziam sentir sua presença tão longe quanto Trácia, Grécia, Judéia e África. Foi durante o século IV a.C. que os celtas apareceram pela primeira vez na Grécia, na Itália e nas ilhas do Mediterrâneo. Eles eram famosos pela qualidade das suas armas, sua coragem e seus impressionantes e selvagens gritos de guerra. Durante o início dos séculos 3 e 4 a.C., eles foram empregados de Esparta a Siracusa. Lá eles formaram uma parte importante do exército cartaginês e lutaram em ambas as guerras púnicas, além de apoiar a dinastia ptolemaica no Egito, aquela que descende de Ptolomeu, general de Alexandre o Grande. Esse relacionamento movimentou milhares de guerreiros e durou aproximadamente 200 anos até a última governante da dinastia, a rainha Cleópatra, morta em 30 a.C. Muitos guerreiros celtas encontraram um novo lar no Egito, casaram-se com mulheres locais e permaneceram lá pelo resto de suas vidas. Segundo o historiador grego Políbio, o casamento entre guerreiros celtas e moças gregas ou egípcias era muito comum. Até mesmo figuras de celtas em estilo ptolemaico já foram encontradas por arqueólogos, mas ainda há muito para se descobrir sobre a misteriosa ligação entre egípcios e celtas. Em 1955, durante uma escavação no Mound of Hostages, um antigo túmulo em Tara, na Irlanda, e o local de descanso eterno de 500 pessoas, arqueólogos descobriram os restos de um esqueleto que acredita-se ter sido de um jovem de alta classe que viveu mais ou menos em 1550 a.C. O aspecto mais interessante desse achado foi um colar de contas de faiança com características egípcias. Uma análise dos genes dos ancestrais dos irlandeses apontaram que uma enfermidade oriunda de uma alteração genética provavelmente surgiu com uma onda de imigração e ainda sugere a possibilidade de outras mudanças associadas, talvez até mesmo a introdução das línguas celtas ocidentais na região. Geneticistas do Trinity College, em Dublin, e da Universidade de Queen's, em Belfast, compararam os genomas de uma mulher agricultora de 5.200 anos atrás, cujos restos foram encontrados perto de Belfast, e de 3 homens que viveram na ilha Rathlin há aproximadamente 4.000 anos. Quando analisaram esses genes, descobriram que eles eram portadores de uma enfermidade chamada de hemocromatose. Eu não entendi o que ele falou. Uma doença apelidada de maldição celta, por ser comum entre descendentes de irlandeses. O portador apresenta excesso de ferro no sangue, que pode provocar ferrugem nos órgãos, causando consequências particulares para cada um. No fígado, altos níveis do mineral podem causar cirrose, no pâncreas, diabetes, no coração, insuficiência cardíaca, nas glândulas, mau funcionamento e problemas na produção hormonal. Naquela época, a doença podia ser fatal. A capacidade de absorver quantidades maiores de ferro pode ter sido uma ferramenta genética para a mudança de uma dieta rica em carne para uma dieta rica em grãos. Uma outra hipótese é que a doença pode ter protegido os ancestrais irlandeses dos efeitos negativos de parasitas no organismo. Historiadores acreditavam que as ilhas britânicas haviam sido invadidas pelos celtas da Europa Central em cerca de 500 a.C., mas geneticistas também do Trinity College analisaram que escoceses e irlandeses têm tanto em comum com o povo do noroeste da Espanha, exatamente onde fica a Galiza. A crença inicial era que os celtas originários das regiões alpinas da Europa Central invadiram as ilhas atlânticas em uma imensa migração há 2.500 anos. Mas é possível que migrantes tenham deixado a Península Ibérica entre 6.000 e 3.000 anos atrás, o que coincide com o tempo dos faraós e da monarquia ateniense. Talvez Escócia não fosse uma princesa egípcia exilada. Se ela é de fato real,
Talvez tenha sido uma mulher de espírito aventureiro, que fez uma jornada excepcional através dos continentes milhares de anos atrás. A lenda tem um desfecho trágico. Scotia morreu em batalha na tentativa de vingar o assassinato de seu marido, e mesmo grávida lutou bravamente, mas morreu ao se acidentar com seu cavalo. Ela foi supostamente enterrada ao sul da cidade de Tralee, no condado de Kerry, na Irlanda, mas seus descendentes migraram para o oeste da Escócia, dando origem ao reino de Dalriata anos depois. Os escoceses e a Escócia têm seus nomes derivados de Escótia, enquanto os gaels receberam esse nome a partir de Catello ou Gadel. O reino de Dalriata mais tarde se fundiria com o dos Pictos para formar o reino de Alba, o reino da Escócia. E quem eram os inimigos de Escótia? Uma tribo mítica irlandesa conhecida como Tuatha de Danann, mais conhecida nesse Brasilzão como Tuatha de Danann por causa da banda. Mas sobre eles, não a banda, a tribo, eu vou falar no vídeo que vem. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou,